Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje as histórias são sobre relacionamentos amorosos e familiares desastrosos. Peço que já se inscrevam no canal, pois assim vocês me ajudam demais. Recentemente descobri que minha esposa traiu há 10 anos e não consigo mais olhá-la da mesma maneira. Estou casado há 6 anos. Não era perfeito, mas eu amava muito minha esposa, construímos uma boa vida e ambos colocamos muito esforço para fazê-la funcionar. Enquanto fazia uma limpeza há cerca de 1 ano, encontrei um celular antigo. Pensando que era meu, o carreguei para ver se conseguia encontrar alguma música antiga e descobri que era da minha esposa. Eu não sou do tipo ciumento e ainda não sei por que fiz isso, mas comecei a ler mensagens de texto de 2012 e encontrei algumas coisas que nunca teria esperado. Ao juntar várias mensagens, descobri que ela transou com outro cara durante uma viagem de trabalho, enquanto ainda estávamos namorando, e fez mais algumas viagens de trabalho para o mesmo lugar pelo menos 2 vezes naquele verão. Confrontei-a sobre isso e ela afirmou não se lembrar de nada. Eu ofereci para ela ler as mensagens do telefone, o que ela fez, e então confessou. De acordo com ela, foi apenas uma vez e as outras viagens foram estritamente relacionadas ao trabalho. Ela ofereceu para eu vasculhar as mensagens do Facebook, etc., na hora. Passamos horas conversando sobre isso e sobre nosso relacionamento em geral nas noites seguintes, e perdoei e concordei em seguir em frente. Isso não funcionou, então comecei a ver um terapeuta sem nenhuma melhora. O que me mata é que, lendo as mensagens, não há como ter sido apenas uma vez. Ela apagou todas as mensagens entre eles, então claramente teve a intenção de enterrar isso e nunca me contar. Ela estava enviando mensagens para suas amigas sobre isso, foi assim que eu descobri. Agora estou envergonhado que elas sabiam disso pelas minhas costas e ainda mais com nojo delas por incentivarem isso. Eu me recuso a me associar com qualquer um deles agora, ou até mesmo reconhecê-los. Ela manteve contato com esse cara nas redes sociais por anos depois, até mesmo procurando por oportunidades de trabalho quando estávamos pensando em nos mudar para lá depois que nos casamos. Ela mostrou um remorso mínimo e nunca realmente assumiu a responsabilidade, na minha opinião. Os pensamentos intrusivos sobre eles juntos me consumiram e me devoraram por meses, até que se transformaram em desprezo e nojo pela minha esposa. Eu estou desesperado para fazer qualquer coisa para não jogar fora os últimos 10 anos, mas ao mesmo tempo, provavelmente teria saído da relação agora se não fossem nossos filhos, eu definitivamente teria saído se tivesse descoberto quando aconteceu. Nós construímos uma vida incrível juntos e sinto que os últimos 10 anos foram uma mentira. Eu planejava envelhecer com ela e agora nem consigo olhar para ela sem sentir desprezo. Acho que meu relacionamento com minha esposa está além do reparo. Estou planejando trazer isso à tona novamente neste fim de semana e não estou ansioso por isso, nem espero que corra bem. Neste ponto, estou bastante certo de que acabamos, mas ainda gostaria de entender o porquê por trás da infidelidade para ter um fechamento. Suspeito que a resposta seja que algumas pessoas são apenas pedaços de merda egoístas. Minha madrasta acha que meu pai e eu estamos apaixonados. Meu pai, 50, homem, e minha mãe, 45, mulher, se divorciaram quando eu, 21, mulher, estava na primeira série. Minha irmã, 18, mulher, e eu estávamos bem indo de uma casa para outra desde então. Há alguns anos, meu pai conheceu minha madrasta, 50, mulher, e foi incrível ver ele tão feliz por finalmente encontrar alguém que o amava tanto quanto ele a amava. Eles se casaram há 3 anos e desde então ela age de maneira diferente comigo. Meu pai e eu costumávamos fazer tudo juntos. Ele me levava para o trabalho dele, tínhamos encontros de pai e filha, ele levava eu e minha irmã em viagens em família apenas nós 3. Minha madrasta jogou fora tudo que lembrava minha mãe quando se mudou. Minha jaqueta que tinha o nome da empresa do meu pai e da minha mãe foi jogada fora. Fotos do casamento dos meus pais desapareceram. Ela começa a chorar e gritar quando falamos sobre a vida antes de ela aparecer na foto. Agora, ela nos acusa, apenas eu e meu pai, de ter um relacionamento sexual, o que não é verdade de forma alguma.
Ele não pode ficar sozinho em casa comigo, não podemos sair juntos sem ela, eu estava usando meu equipamento de neve, moramos em Minnesota, então faz bastante frio, e ela acusou meu pai de olhar para mim de forma sexual. Eu estava usando calças de neve enormes e um casaco enorme. Deus me livre de eu sentar no mesmo sofá que ele. Eu estava feliz que ele encontrou alguém que o amasse, mas sinto como se estivesse sendo empurrada cada vez mais para longe dele. Eu tento ser simpática com ela porque os próprios filhos dela mal falam com ela, mas estou achando muito difícil. Eu choro toda vez que visito porque os dois acabam brigando por minha causa enquanto estou aqui. Eu sei que ele não quer recomeçar, mas vale a pena perder um relacionamento com sua própria filha por ficar com ela? Edith, quero acrescentar que eu tinha um bom relacionamento com minha madrasta antes de eles se casarem. Íamos às compras, fazíamos exercícios e muito mais juntas, como melhores amigas. O problema começou quando minha avó, mãe da minha mãe, faleceu há 1 ano e meio e minha mãe mudou-se para a casa do meu avô. Que acontece de morar a 5 minutos da casa do meu pai. Me dizem o tempo todo que eu pareço com minha mãe, então pode ser porque ela se sente ameaçada de alguma forma por minha mãe? Mesmo que ambos os meus pais tenham dito que, mesmo se fossem as últimas 2 pessoas no planeta, eles prefeririam morrer a repovoar com o outro. Edit 2. Olá a todos, primeiro queria agradecer por todo o seu apoio. Eu li cada comentário e tento responder aos que as pessoas têm muitas perguntas. Também queria dizer que recebi muitas mensagens de ódio e comentários dizendo que sou uma troll e falsa. Só quero dizer que minha história é completamente verdadeira. Outras pessoas já passaram por situações semelhantes à minha. É doloroso pensar que as pessoas acham que isso é falso, mas eu entendo, já que essa é uma situação terrível, eu não desejo essa situação nem para os meus piores inimigos. Edição 3, eu só queria responder algumas das perguntas que tenho recebido. 1. Os filhos dela, 27, 25, 22, tiveram alguma comunicação, mas não muito. Os 2 mais velhos vêm uma vez por mês e para feriados. O mais novo não voltou há cerca de 1 ano. Todos ainda entram em contato regularmente com minha irmã, eu e meu pai. 2. Meu pai tentou ir à terapia com ela, mas nunca dá certo, pelo que ouvi. Ele foi muito magoado pela minha mãe e teve dificuldade em voltar a namorar. Ele realmente quer que isso funcione com minha madrasta e leva seus votos na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza a sério. Ele quer ajudá-la. 3. Os álbuns de fotos e itens que pertenciam à minha mãe ele estava guardando para minha irmã e eu quando ficássemos mais velhas. Por exemplo, minha mãe e meu pai guardaram suas alianças de casamento e no dia em que minha irmã e eu nos formamos, recebemos uma nova joia feita com as 2 alianças que eles derreteram e juntaram. Ele não os olhou, eles estavam em uma caixa no porão rotulada, para as meninas quando mais velhas. 4. Eu não estou tentando fazer desculpas para o comportamento do meu pai porque é irritante e eu gostaria que parasse. Ser chamada de nomes horríveis e tratada como um fardo dói muito. Espero que eu tenha respondido às suas perguntas. O aniversário do meu pai está chegando e eu planejo dar a ele um álbum de fotos antigas do passado dele que não incluem minha mãe. Então ele pode ver algumas fotos minha e da minha irmã quando éramos mais jovens. Mas eu não sei como isso vai acabar. Namorada me traiu com um cliente do OnlyFans e agora está namorando ele. Desabafo. Desculpe, eu apenas copiei e acrescentei mais a um post antigo. Tentei formatá-lo da melhor forma possível, mas as lágrimas estão pesadas agora. O dia D foi 1º de abril. Namorei por 3 anos com a minha namorada, éramos melhores amigos antes de começar a namorar. Ela era a pessoa mais doce que eu já conheci e me fazia sentir amado. Ela me fez acreditar em mim mesmo e me deu tanto amor que eu não sabia como responder. Minhas lembranças mais queridas são dela cuidando de mim e me ajudando depois de um dia ruim na praia. Eu nunca senti amor assim. Começamos o OnlyFans juntos por causa de problemas financeiros causados pelas minhas costas, e explodimos muito rápido. Tínhamos mais dinheiro do que eu jamais imaginei e eu estava muito orgulhoso dela.
Com o tempo, ela ficou distante de mim e eu não percebi, já que recorria ao álcool para lidar com questões que surgiram, como a morte do meu pai e o medo de nunca mais poder usar minhas costas novamente. Ela acabou se apegando a alguém que gastou milhares de dólares com ela pelo OnlyFans. Ela me disse que nunca me machucaria como minhas ex, que nunca mentiu para mim e nunca traiu pelas minhas costas. Bem, aconteceu. Eu constantemente me culpo por causa do meu alcoolismo, peso e mecanismos de enfrentamento não saudáveis que eu constantemente usei como desculpa para negligenciar as necessidades dela. Eu me odeio e nunca soube o que estava fazendo até que fosse tarde demais. Ela acabou de voltar para casa depois de 6 dias com ele e teve a audácia de me perguntar o que estava errado quando eu estava na minha e sendo curto quando ela me fez perguntas. Levei muito tempo para confiar e abrir uma porta para um novo relacionamento, pois fui traído por todos os parceiros que tive. Eu pensei que ela era a pessoa certa, pensei que envelheceríamos juntos. Agora tenho que conviver com minha ex-parceira, já que estava em uma situação difícil e não era financeiramente independente. Não tenho para onde ir também. Ela já está seguindo em frente, pois estava traindo. É extremamente doloroso e ela age como se nem me visse ou age como uma estranha quando está aqui. Ela sai por semanas de cada vez para ver o novo namorado, enquanto estou cercado por todas as lembranças que temos. Eu confiava tanto nela que nunca percebi que ela estava traindo e se afastando. Estou achando muito difícil me levantar e seguir em frente. Estou tentando o meu melhor para sair o mais rápido possível. Ela está constantemente tentando validar que ela não traiu ou que é minha culpa que ela traiu. Ter sido traído me fez questionar constantemente a mim mesmo. Ganhei muito peso e recorri ao álcool para lidar com a morte do meu pai e uma lesão nas costas, estenose espinhal. Eu estava no fundo do poço e ela era a única pessoa que eu tinha. Sinto-me traído e meus problemas são meus, mas quando ela tinha problemas, eu nunca desisti dela. Ela fazia piadas sobre mim que agora vejo que eram piadas internas com ele e ela, e eu fui muito burro para não perceber o que estava acontecendo. Zombou de mim quando descobri que ela estava traindo. Me manipulou, dizendo que era minha culpa e que ela havia falhado na escola. Eu disse a ela que meus pensamentos estavam se tornando suicidas e ela zombou de mim. Disse que eu estava com ciúmes porque não era eu que ela estava transando. Ela conta a todos que sou abusivo física e mentalmente e me disse que não sou um homem. Disse que tive relações sexuais com ela sem o consentimento dela quando estávamos juntos, no dia anterior em que ela traiu fisicamente, o que não é verdade. Não estou no contrato de aluguel e deveria ter estado anos atrás, mas ela nunca me colocou nele. Não importa o quanto eu pedisse, ela nunca conseguiu fazê-lo. Então agora estou ameaçado de ser expulso se ficar chateado com a situação. Tivemos nossos problemas, mas isso não justifica a traição. Eu não era perfeito, eu sei que não era, e talvez precisássemos de uma pausa. Apenas não assim. Isso é extremamente exaustivo para mim mentalmente. Finalmente me tornei financeiramente independente e estou esperando poder economizar o suficiente em um mês para sair. Deveria ser fácil seguir em frente sabendo de tudo isso, mas não é porque ela era minha melhor amiga e ouvir tudo isso. Pensar que é o que ela pensa de mim destrói-me. Ela também afirmou que ele tem um diploma em psicologia, o que eu acho irônico porque ela está fazendo exatamente o oposto do que alguém deveria fazer se estivesse sendo tratado e também bastante engraçado porque ela me disse que nunca me faria sentir que não sou bom o suficiente. Todas as noites que eu tive que dormir sozinho, eu faria qualquer coisa para voltar e deitar com ela. Felizmente, minhas costas se recuperaram bem e estou voltando à academia e encontrei um emprego que gosto e tenho um hobby que me rende um pouco de dinheiro de vez em quando. Obrigado por ler. E aí pessoal, o que acharam das histórias de hoje? Deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.